Bom dia, gente. Vamos. Com muito prazer estou aqui. Preparei o estudo de hoje. A gente vai continuar o estudo sobre Tiago, né? Não sei se vocês lembram, já agora é a terceira lição. Então vamos começar só fazendo uma oração. Pai amado, agradecemos por este domingo lindo. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pelo seu amor, Pai. Cuide daqueles irmãos que estão a caminho, aqueles também que não puderem vir, Pai. Abençoe a vida das famílias e proteja-nos do inimigo, Pai. Obrigado pelo seu carinho e que o Senhor possa nos dar sabedoria para entendermos mais da Tua palavra, Pai. Eu agradeço em Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, gente. Vamos abrir em Tiago, o 1. Vocês lembram onde é que a gente parou? Semana passada? Tiago 1. A gente parou no 12, né? Vocês lembram do tema que a gente estava conversando antes? Qual que era? Era provações, né? Muito bem. Então, a gente pegou no comecinho falando um pouco, né, de ter alegria em provação, entender um pouco da natureza das provações, né? E ver que Deus, né, Ele coloca na nossa vida muitas vezes provações para a gente se fortalecer na fé, né? Agora a gente vai continuar com esse tema de uma forma muito interessante, tá bom? Então eu queria pedir para alguém poder ler aqui para a gente, Tiago 1, de 12 até 18. Já pode ler. Amém. Vamos lá, gente. Então, ó. Opa. E deixa eu ver se aqui me ajuda. Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Acho que a tela não está funcionando. Carlão, tem um problema no multimídia. Para a gente começar, qual que é o tema então? Do que Tiago está querendo falar para a gente nesse trecho? Qual que é o assunto principal? Tentação, muito bem, né? Então a gente viu primeiro falar sobre provação, agora a gente vai ver um pouco da sabedoria que a gente tem nessa carta aqui, né? Sobre tentação, né? Eu vou trazer para vocês um pouco de sabedoria do mundo sobre tentação. Gostaria que vocês pudessem comentar um pouquinho em cima, tá bom? Eu gosto de aula que eu gosto de fazer perguntas, vocês vão respondendo e a gente vai trabalhando juntos, tá bom? Né? Esse de ficar falando muito, eu acho mais legal quando eu tenho participação de vocês junto para poder, né, aprender. A gente está aprendendo todo mundo junto aqui, né? Então, eu vou passar para vocês, né, tem duas frases interessantes aqui de um inglês do século XIX chamado Oscar Wilde. Alguém já ouviu falar? Oscar Wilde? Né, um escritor famoso, né, conhecido por excentricidades, e tem duas frases sobre tentação muito interessantes que ele fez no passado, né? Uma delas é assim: eu resisto a tudo menos a tentação, né? E a outra que ele faz a melhor forma de se livrar da tentação é ceder.
Então, a sabedoria do mundo, o que ele traz pra gente aqui, né? Ele é um escritor, é um cara culto, né? Um cara que entendia muito das coisas, né? Na época dele tinha posses também, não era qualquer um, né? Mas era interessante, né? E ele trazia essa ideia, né? De que, na verdade, a tentação, o que é então? A gente tem algum papel ativo na tentação aqui? Isso, acho que é muito interessante aqui, que parece que a tentação não nos dá escolha, né? A gente vai sempre cair. A gente vai sempre ceder para a tentação, né? Então, já que é assim, então por que a gente tenta se rebelar contra? Para que enfrentar a tentação se o mais fácil não é chegar lá e falar, tá bom, vamos lá, né? Vamos que vai dar certo. Vai acabar tudo mesmo, então vamos lá, né? E aí, eu queria mostrar para vocês que a ideia de tentação, né, é algo que já foi até bem explorado na TV. Alguém conhece esse logotipo aqui? É uma novela? Não é uma novela. Vocês lembram? Ó, isso aqui ajuda? Era um programa do Silvio Santos, lembra? Ele tinha lá, ele fazia uma pergunta, as pessoas tinham escolhido três respostas. Aí todo mundo ia lá, a resposta certa ficava, as outras fechavam. Lembra? O pessoal era expulso. Esse programa terminou em 2002, só para vocês verem, é antigo já. Muita gente nunca viu, mas ele chamava tentação. Vocês podem ver, né, que a ideia era assim: se você fosse respondendo dando a resposta certa, você ia ganhando mais dinheiro, né? E você ficava tentado aí na resposta dos outros, né? Essa era a ideia. Então muitas vezes você ia lá, tinha ia duas pessoas numa resposta, mas 10 na outra. Você estava na dúvida, vou com todo mundo, né? E às vezes a pessoa perdia, né? E essa era a brincadeira, para no final sobrar o quê? Sobrar um que pudesse ganhar o prêmio, né? Agora, Silvio Santos já entendia muito bem do que era a tentação. E diferente de Oscar Wilde, ele deixava algo muito claro: você tinha que escolher. Então, o tema central do que a gente vai falar hoje, que eu acho que o Thiago consegue mostrar pra gente, é que tentação lida com escolha. A gente não pode se isentar, né? Então, se a gente pegar esse trecho, né, curto, né, a gente tem 5 versículos, mas eles são bastante profundos. A gente vai falar sobre 3 coisinhas. A primeira delas é a natureza da tentação, então entender um pouquinho melhor o que é tentação. Depois tem um alerta. E por último a gente vai ver a restauração, né? Como Deus trabalhou para que a gente pudesse vencer a tentação, tá bom? Então a primeira pergunta, né, que eu queria fazer para vocês é: o que aprendemos sobre tentação então? Vocês conseguem ver aqui no começo do trecho? Alguém consegue me falar? No 13, no 14, o que a gente sabe sobre tentação? Deus não tenta ninguém, legal. Que mais? Legal, ela pode vir do inimigo. Tem a ver com os nossos desejos, né? Não é uma coisa que não tem nada a ver com a gente, legal. E o que mais? Além de Deus não tentar ninguém, Deus também não pode ser tentado. Então você vê que a natureza de Deus, o que é? Ele é incorruptível, né? Então não só ele não tenta, como ele também não pode ser tentado, né? Lembra, Satanás tentou isso com Jesus, né? Foi lá e tentou, mas daí Satanás usou até a Bíblia para poder tentar Jesus, que é o mais difícil. Satanás conhece mais da Bíblia do que a gente. Aliás, ele já sabe o final, né? Tanto que por isso que ele fica lutando para tentar confundir a nossa cabeça, né? Mas aqui, então, Deus não pode ser tentado. Deus não tenta, então não existe tentação que vem de Deus. E nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Significa o quê? Vamos pensar, cada um que tem uma fraqueza, tá bom? Ninguém é perfeito, cada um tem uma fraqueza. Alguns pode ser com dinheiro, alguns pode ser com sexo, alguns pode ser com honestidade, alguns pode ser com poder. Cada um tem uma fraqueza bem interior, algo que a gente conhece, que a gente é fraco. E é nisso que a gente sabe que a gente precisa de Deus. Só que o diabo, ele não vai tentar a gente em alguma coisa que não faça diferença. Ele vai tentar aquilo que aperta a gente. E é por isso que é tão complicado quando a gente lida com tentação. Porque pega no ponto fraco, naquele lugar que você não olha, naquela coisa que está lá escondidinho dentro da gente, né? E agora,
me ajudem, vamos ver, qual que é o processo então da tentação? A gente tem aqui, vocês conseguem me ajudar? Está no 14 e no 15. Me conta um pouquinho. É Tiago 1, de 13 a 18. Isso, então a gente tem os nossos desejos, que é uma etapa de sedução. Olha só que interessante. Depois da sedução, o que acontece? Dá luz ao pecado. Então a gente tem o quê? Uma concepção. Ele ganha vida. Até lá, sai do desejo, vai para a ação e cria um filho. Olha só o filho. O pecado é um filho nesse sentido. É um filho desse desejo que a gente, junto com a nossa decisão, gerou alguma coisa. E depois disso, gera morte. Então, muito bem, ó. A gente olhando aqui, uma vez que a gente vai lá e decide, então escolhe seguir o nosso desejo, a gente foi seduzido, a gente decidiu, não foi, não, fui seduzido e aconteceu, né? Aí acontece o pecado. Uma vez que acontece o pecado, o que ele vai levando a gente? Para a morte. E o que é a morte então? A gente vai morrer? Pecou, morreu? É a separação de Deus, né? Então, olha só como é complicado, né? Você vê que o caminho da tentação, ele não leva para algo bom, né? Agora, vamos tentar comparar tentação e provação, então? Eu gosto de pensar que provação é um nome, é uma prova, é um teste. Então Deus vai lá e fala, um teste de fé. Aí Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que você não sabe onde é que vai ser bom. O Abraão podia chegar e falar, pô, me dá mais detalhe, né? Por isso que ele é o pai da fé, né? Ele estava bem, ele já era rico, né? Ele tinha as posses, ele estava bem firmado, tinha esposa, estava todo feliz, né? Não tinha filhos ainda, mas assim, estava todo feliz onde estava. Deus chegou e falou para ele, agora você vai sair daqui, você vai para outro lugar e vai que vai ser bom. Confia em mim, vai na minha. E ele foi. Aí depois ele fala, você vai ter um filho. Não, mas eu não tenho idade para ter filho. Não, mas vai na minha que vai ser bom. No meio da provação, aconteceu alguma coisa com Abraão. O que aconteceu? Ele teve essa promessa de ter um filho, não teve? Ele ia ser pai, aliás, não era um filho, ele ia ser pai de uma grande nação, né? E o que aconteceu? Ele foi tentado. Qual foi a tentação do Abraão aí? Isso, então, o que aconteceu? Abraão ouviu a promessa de Deus. Legal, Deus prometeu, você pai de uma grande nação. Então, para ser isso eu tenho que ter filhos, né? Mas Sara já está com idade, né? A mesma Sara falou, não dá para ter filho, né? Só se for um milagre, mas pelo visto não acreditavam no milagre, desse milagre, né? Aí qual que foi a ideia deles? Abraão, então, vamos né? Você vai deitar com a Agar aqui e aí vai nascer seu filho. Então eles decidiram fazer o plano de Deus. Eles não tiveram o quê? Fé e a paciência para esperar o tempo de Deus. Então é muito parecido com uma prova. Você tem uma prova lá, tem coisas que Deus está querendo te testar. Ele quer o quê? Que você aprenda. Mas no meio o que dá aquela vontade? E se tiver um caminho mais fácil? Mas será que tem que ser assim mesmo? Não pode ser melhor? E aí onde pega aquilo que eu falei da tentação, que ela está guardadinha no nosso ponto fraco. Porque a gente não quer crescer muitas vezes. A gente quer ficar como é. A gente não quer deixar Deus mexer na nossa vida. A gente quer a gente mexer, a gente decide. E aí muitas vezes tem essa tentação de tentar copiar, de colar. Porque no fundo qual que é o problema? A gente quer passar, né? O importante é passar na prova, né? Mas no fundo Deus não está testando isso. Deus não está olhando o resultado final do que está no papel. Ele está olhando o quê? O que está no coração, né? Então a natureza da tentação e da provação você pode ver. Às vezes você está no meio de uma provação, aparece a tentação, né? Mas também pode acontecer o contrário. Você foi tentado por algo, mas se você passa, foi uma provação,
também. A gente tem dois caminhos diferentes, então, do que pode acontecer na tentação e na provação. Na tentação, é praticamente uma pegadinha, entendeu? O que o diabo quer no final? Ele quer que a gente caia. O que é cair? Ceder, a gente abandonar Deus. A nossa jornada, o que Deus está fazendo? Deus mandou Jesus para morrer na cruz por nós, para nos reconciliarmos. O que Satanás quer? Que reconciliação que nada. Vai seguir o teu caminho, deixa Deus lá, e é bom você ficar feliz aqui. Então, no fundo, o que ele quer quando ele tenta a gente? No nosso ponto fraco, ele está lá, ó. Separa e no final ele, você caiu na pegadinha. É isso que ele quer, porque ele já sabe, a vitória está dada, Jesus venceu na cruz. Satanás já vai perder, ele já está derrotado, ele quer levar um montão de gente com ele, né? Então a tentação, o que ela é no final? Uma grande pegadinha. Só que a gente, bobo, a gente acaba caindo. Se a gente tentar resolver o quê? Sozinho, né? Já a aprovação, olha só que legal, John Wesley, né? Que trouxe o movimento metodista e tudo, tem uma frase muito legal, ó, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então quando Deus está trabalhando dentro da gente, o que ele está fazendo na verdade? Uma vez a gente está lá, eu sou pecador, aceitei Jesus, legal, aceitei Jesus, então o Espírito Santo vai morar dentro de mim. Legal, salvação eu já tenho, então estou salvo. Mas não acabou, tem um processo de transformação todo que vai, porque o mundo ainda está dentro do nosso coração. E é nisso que Deus vai trabalhando, para tirar cada vez mais o eu e colocar cada vez mais Cristo, colocar cada vez mais Deus, para a gente se diminuir. E é assim que o nosso coração vai sendo transformado, para a gente poder obedecer à vontade do Pai. E nisso a gente vai ficando mais obediente e a gente vai ficando num relacionamento mais perto de Deus, né? Agora vamos dar uma olhada com Gênesis 3. O que aconteceu em Gênesis 3? Alguém lembra? Não vamos precisar ler, mas aconteceu alguma coisa muito importante. Gênesis 1, Deus criou o mundo. Gênesis 3, acontece o primeiro caso de tentação da história da humanidade. E a gente passou no teste? Não passamos, né? Por isso que estamos aqui, né? Então, o que aconteceu lá? A gente teve, acompanhe comigo, né? Deus cria e Deus já deu uma prova de fé, né? Não é para comer do fruto dessa árvore. Deus deu uma ordem. Era só obedecer. Aí o que aconteceu? Satanás chega na forma de serpente e o que ele fala? E aí, galera? Será que é mesmo assim? Será que vocês vão morrer? Ele põe dúvidas. E ele traz uma coisa muito interessante. A dúvida, uma é, será que vocês vão morrer? E a segunda é assim, na verdade, será que Deus ele não fez essa proibição porque se vocês comerem do fruto vocês vão ficar iguais a Ele? Então, onde é que mexeu? No ego do ser humano. Foi aí que começou. Por isso que hoje, o que a gente vê? As pessoas não querendo Deus e elas querendo ser o quê? Os próprios deuses. Elas mesmas. Eu sou o centro do mundo. O importante é o eu. A minha vontade, o que eu quero, quem eu sou. Essa é a separação final de Deus, é você não precisar de Deus. A morte é isso, você achar que você pode viver independente de Deus e fazer o que você quiser. Você não responde para ninguém, a vida é assim mesmo. E essa é a grande enganação. Então, vocês veem, de Deus vem a aprovação, a tentação vem da cobiça, do mau desejo, né? Algo muito interno de nós. Mas, ambas as coisas, elas dependem de algo muito importante. A gente tem que saber escolher. Não é simplesmente aconteceu, fui provado, passei. Não, a gente toma escolhas. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, vai, ele podia falar não. E acabou. Aí Deus talvez escolheu outro e outro iria. E não seria Abraão, não seria Israel, não teria nada disso. Da mesma forma, quando a gente é tentado, a gente também pode falar não ou sim. A decisão final está o quê? Está na nossa mão disso, é a nossa responsabilidade, né? E essa escolha aí pode dar dois caminhos. Então a gente já viu um dos caminhos. Um é o caminho do pecado. O pecado vai levar o quê? A uma falta de fé. Você não precisa mais confiar em Deus. Você vai cada vez se enrolando. É uma lama que você não consegue mais sair mais. É tipo Maria movediça. E que no final leva o quê? Leva a morte. E agora? E se a gente escolher então optar diferente? Quando a gente passa pela tentação, pela provação, a gente vai ter o quê? Perseverança,
Porque a gente está aprendendo o quê? Confiar em quem? Na nossa força? Não, a gente está aprendendo a confiar na força de Deus. Que Deus é maior do que a gente, Deus é maior do que a provação, Deus é maior do que a tentação, né? E isso leva o quê? Para a vida. Então você vê, Deus traçou um paralelo. O Tiago coloca isso bem no texto. Se a gente pegar isso que eu coloquei antes de perseverança, de maturidade na fé, está tudo aqui, Tiago, no comecinho. Então você vê, no fundo, o que ele está colocando, o autor está pronto para a gente? A gente tem escolhas. Não é simplesmente, eu fui tentado, vou cair, já era essa minha natureza. Tem alguma diferença nisso. E a gente tem responsabilidade em cima disso. E graças a Deus por isso, porque aí está o livre-arbítrio. Se a gente não pudesse escolher entre fazer o que é bom para Deus e não, a gente seria simplesmente um robô. E muitas pessoas acreditam que a gente é isso mesmo. Nós estamos confinados no nosso DNA para sermos simplesmente aquilo. Eu vou errar, eu sou bandido, vou ser bandido para sempre. Não, o cara é assim porque nasceu assim. Não tinha jeito, né? Tá tendo uma grande discussão recentemente, vocês viram aquele caso terrível que aconteceu no Rio de Janeiro. Tem gente falando, mas ia acontecer mesmo. Mas a culpa é dos caras, a culpa é da menina. Percebam que a discussão inteira está em cima de quem que é a culpa, né? A gente lembra Gênesis 3? Qual que era toda a discussão? Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente que o Senhor criou. Esse negócio de jogar a culpa por tragédia no outro é mais velho do que qualquer outra coisa. É a primeira coisa que a gente fez. E essa discussão fica no que? Foi culpa da menina porque ela é assim. Gente, cada um tem sua parcela de culpa aqui. Nós como cristãos estamos fazendo o que para mudar isso? A gente crucificar a menina, crucificar os traficantes, a gente só está condenando eles. Como é que a gente pode trazer uma mensagem de salvação? Como é que a gente pode trazer a redenção de Deus para eles? Não é? Não adianta falar eu luto contra, né, essa cultura, né? Como é que a gente luta contra a cultura? A gente traz uma alternativa. A gente traz amar a Deus em primeiro lugar e o outro como a si mesmo. Se a gente faz isso, não vai acontecer essas coisas. A gente traz o respeito ao próximo, o respeito à mulher. Está tudo dentro do que a gente aprende aqui. Então, é a nossa chance de também abrir a voz. E não falar, não, isso é porque eu sou crente, isso aí... Não. Isso é a verdade que Deus trouxe para a gente. As pessoas não querem isso e falam, não, deixa fazer como faz, né? Aí acontece um desastre. Não, tinha que ter leis para controlar. A gente vê, se depender só das leis, não vai funcionar, né? Tem que ter algo mais. E talvez essa é a chance. Brasil, a gente está agora... Você vê que engraçado, a gente começou a mais ativamente falar contra a corrupção, agora a gente está falando também contra o maltrato à mulher, ao respeito ao próximo. Estamos só trazendo coisas o quê? Que estão no DNA nosso aqui. Está tudo no livro. O Temer fala que a gente tem que respeitar o livrinho, tem que respeitar esse livro aqui. Acima da Constituição. Que aqui tem a nossa matriz, aqui tem como nós somos formados, o que Deus tinha no planejamento quando Ele criou a gente, né? Então, continuando agora, um grande alerta. O que a gente tem aqui no versículo 16? Qual que é o alerta? Não se deixem enganar. Interessante, né? Ele explicou um montão de coisa, assim. De repente, gente, presta atenção aqui, hein? O que ele pede para a gente não se enganar, então? Qual que é o assunto? Vem no 17 aqui, gente. Legal. Ele fala, não se deixe enganar. A tentação não serve para enganar a gente? Então ele fala, agora prestem bem atenção, né? Eu já falei para vocês uma vez, tentação não vem de Deus. Agora, por que não vem de Deus? Não é só porque ele não tenta, não pode ser tentado. Mas por quê? Porque no fundo a gente sabe que tudo que é bom vem de Deus. Que Deus é bom, Deus é amor, né? E como Pai das luzes, Ele não muda. Isso é para dar um paralelo ao que a gente viu no comecinho, quando fala que a gente, se vocês pegarem aqui no versículo 6, né, peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, diferente da gente, Deus não muda. Só que Deus não só não muda, como Ele também tem um plano maravilhoso.
Que é isso que a gente pode ver no versículo 18. Alguém consegue reler para a gente, por favor? Alguém pode ler em voz alta o 18, então? Legal. Lembra que a gente falou de Gênesis 3? O que essa carta traz aqui pra gente, hein? Ele nos gerou pela palavra da verdade. Quem que é a palavra da verdade? Jesus, Deus, né? Então, o que é mais interessante de tudo isso? A gente errou lá atrás, não errou? Né? Na tentação a gente caiu. Mas Deus, se vocês pegarem... Ele já tinha planejado a nossa restauração, lá atrás. Então eu vou mostrar para vocês um diagrama de algo que eu e alguns dos nossos amigos aqui a gente aprendeu recentemente, que mostra quão grandioso é a palavra de Deus. E como Deus tem um plano maravilhoso, que lá desde atrás Ele já preparou para a gente, sabendo que a gente tinha chance de cair. E por isso tudo está no controle dEle e Ele é grande. Se vocês pegarem aqui o primeiro quadradinho, é assim, a gente está falando da história do reino de Deus. Então, qual foi o primeiro capítulo da história do reino de Deus? Foi a criação. Deus criou o mundo e tudo era bom. Aí Deus criou o homem e viu que era muito bom. Mas logo depois, em Gênesis 3, aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu a primeira tentação, a gente errou e a gente caiu, né? Depois disso, o que aconteceu? Teve todo o plano, desenrolado a história, Deus mandou Jesus para poder morrer na cruz em nosso lugar e pelo seu sangue a gente poder ser redimido, para a gente poder ser salvo. E o último capítulo, que é o que vem lá para frente, o que vai ser? Quando tudo terminar e a gente estiver junto com Deus. Quando toda a criação voltar e se reconciliar com Deus. Então você vê, Deus que criou tudo perfeito, de um jeito, sabendo que a gente podia ter caído porque Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele já preparou o caminho para tudo poder voltar lá para frente, né? E esse texto fala disso. Poucos versículos, mas ele já fala disso, já é um resumo da Bíblia como um todo. Então, para vencer a tentação, o que a gente precisa? A gente precisa da ajuda do Criador. Se a gente colocar aqui na nossa escolha Jesus, Espírito Santo trabalhar na gente, a gente vai conseguir passar pela tentação e com a ajuda dele, vencer. Porque, de novo, tentação não adianta. A gente sozinho pela nossa força, a gente vai ser o quê? Oscar Wilde. Se depender mesmo só da gente, de verdade, difícil vencer. Pra quê? Eu vou vencer pra quê? Né? Mas se eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, acredito no poder, na salvação do sangue de Jesus, a gente pode ser mais que vencedor, né? Então, um resuminho aqui do que a gente viu. Aqui, o que é então? A gente viu a natureza da tentação, cobiça, escolhas, né, que podem levar a gente à morte. Um alerta, então, não vamos nos enganar, né, vamos ficar espertos. E redenção. Deus é tão bom que Ele já planejou a nossa salvação antes mesmo da gente errar. E é por isso que a gente pode ter fé, que a gente pode vencer a tentação. E que isso vai fazer o quê? Vai ser o caminho que a gente vai ter para poder perseverar, ter mais maturidade na fé e a gente poder viver junto com Deus e não separado dele, né? Por último, eu queria pedir para vocês abrirem aqui em 1 Coríntios 10, 13. Vai, quem pode ler aqui para a gente? E aí, gente, então, liçõezinhas importantes que a gente viu de 1 Coríntios aqui. Primeiro, tem tentação maior do que a gente? Que a gente não possa suportar com a ajuda de Deus? Não. Segundo, Deus é tão bom que Ele já
Ele já preparou o escape. O que falta a gente fazer então? Buscar, né? A tentação parece que é aquilo, né? Lembra aquele desenho? Anjinho, diabinho, falando e você lá? Né? A gente tem que o quê? Dar ouvido para Deus. Se a gente fizer igual no programa, lembra no programa? Aqui, ó. Se a gente ficar junto com todo mundo, muitas vezes pode ser ruim, né? Então a gente tem que confiar em quê? No Criador, quem tem a resposta de verdade, né? Então, até aí alguma pergunta, se quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade aí. Eu queria deixar algumas perguntas pra vocês pensarem, tipo lição de casa, né? Já que a gente está tendo aulinha, né? Por que não uma liçãozinha de casa? Primeiro, né? Quanto você tem lutado contra as desculpas da sua vida para pecar? Né? Qual é que você está procurando o culpado? Sempre é o outro, né? Nunca a gente. Parece que a gente aconteceu e... Né? E mesmo para mim, né? Várias vezes acontece, a gente quer achar a primeira pessoa. Se eu achar alguém para encostar a culpa, resolveu, né? Passa o dia melhor. Mas não é assim que tem que ser, né? Porque vocês lembram, né? O pecado ele é a consumação, né? Daquela sedução, daquele desejo que a gente tem, né? Até lá, está dentro da gente, né? Irai-vos, mas não pequeis, né? Então, é difícil, mas a gente sabe que tem a vitória de Deus, né? O que a gente precisa o quê? Entender que a gente tem que tomar essas escolhas, pedir ajuda para Deus para poder tomar uma boa escolha, né? Quão perto você tem andado dos seus limites? Você aguenta sozinho, né? Ah, não, tudo bem, eu sei que isso aqui é meio perigoso, mas eu vou, né? Eu consigo. Toma cuidado, quanto mais perto do fogo, mais fácil de se queimar, né? Quão bondoso você acha que Deus é hoje? Por isso que é aquele alerta, né? De novo, uma questão de fé. A gente acredita mesmo na bondade de Deus? Você acredita no bom propósito dele para a nossa vida? Vocês acreditam que tudo mesmo colabora, mesmo as coisas ruins que a gente vê a curto prazo colaboram mesmo para o nosso bem? Todas as dificuldades, doença, violência, será que tudo isso colabora mesmo para o nosso bem? Parece que não, né? Mas essa é a oportunidade que a gente tem de deixar Deus trabalhar na nossa vida. Se a gente vivesse tudo bem, sem problema nenhum, a gente não precisava de Deus. A gente ia ser autossuficiente, né? E por último, você quer ser restaurado por Deus? Que não adianta você entender, não adianta você, legal, Deus é bom, legal, a tentação funciona assim, legal, você entende tudo, né? O processo está muito claro para você, mas se no fundo você não vai lá e dá o passo de pedir a ajuda de Deus, né? E aí é onde a gente sai o quê? Da teoria, né? Que passa um montão de preparação, né? Então guardem isso, não tem fórmula mágica para resolver o pecado ou a tentação, não existe. Por quê? Está mexendo no fundo de cada um de nós. Mas Deus é tão grande que Ele conhece a gente, cada fio de cabelo, mesmo os poucos. Ele conhece muito bem a gente e Ele sabe como fazer para corrigir. E por mais que doa, é assim que Ele está reformando a gente.